I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Olá, ouvintes! Você está escutando o Esquina das Ideias, o seu podcast de divulgação científica. Aqui você encontra entrevistas sobre os diversos temas da ciência com grandes especialistas. O Esquina das Ideias é um projeto independente e gostaria de agradecer as contribuições recebidas, que foram e são importantes para viabilizar o nosso trabalho. Hoje recebemos o economista César Santos. César é PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia e atualmente é Research Economist no Banco Interamericano de Desenvolvimento, além de ser professor na EPGE-FGV. Suas pesquisas se concentram em macroeconomia, desenvolvimento, labor e economia da família. Muito obrigado por vir ao podcast, César. Obrigado a vocês pelo convite, um prazer. Bom, a gente começa falando um pouco sobre a trajetória dos entrevistados. Então, bom, César, como pesquisador de macroeconomia, se destaca em pesquisas temas que, à primeira vista, parecem divergir do que o campo classicamente tem como padrão. O que te levou, ao longo da sua trajetória como estudante e futuramente pesquisador, a se interessar por esses assuntos? Bom, eu sempre me interessei por macro. Eu fiz vestibular no final dos anos 90 e eu passei um ano fora do Brasil e toda vez que eu lia notícias sobre o Brasil, eram notícias sobre macro e a crise e flutua moeda, não flutua no final dos anos 90. Então, aí eu acabei me interessando por economia por aí, que eu acho que eu tenho muitos amigos economistas argentinos e todo mundo brinca que economista argentino tem que ser macroeconomista porque tem muita coisa errada por lá, né? E eu acho que foi meio isso que aconteceu comigo quando eu comecei a pensar em economia, que eu lidava, né, nas notícias e tal, com coisa macro. Então eu sempre gostei de macro e tal. E na universidade, eu fiz a Universidade Federal de Pernambuco, minha graduação, eu comecei a ver como macro crescimento, macro desenvolvimento, e eu gostei muito disso. E aí eu fui para FGV, para PGE, fazer mestrado, fiz mestrado com Pedro Cavalcante Ferreira, com coisas sobre macro trabalho, usando microdados já lá atrás. Minha tese era sobre migração interregional no Brasil. Então eu sempre tive essa tendência a pensar coisas assim, macro desenvolvimento e heterogeneidade, microdados. E quando eu fui fazer o doutorado lá em Penn, quem chegou no mesmo ano que eu foi o meu eventual orientador, Jeremy Greenwood, que é um cara muito criativo. As perguntas que ele faz são bem diferentes, assim, ele pensa fora da caixa. E eu comecei a conversar com ele, porque foi meio assim, eu já tinha interesse nessas coisas de desenvolvimento, procurar heterogeneidade, e eu gostei muito da criatividade dele, coisas que ele fazia com... Assim, ele tem um paper clássico de ciclos reais de negócios que eu coloco no meu curso de Macro 2 básico, da pós da EPGE, mas ele tem coisas em macrofinanças e desenvolvimento. O fio condutor da pesquisa dele era progresso tecnológico. Ele aplicava isso para várias coisas, seja para ciclos reais, ciclos econômicos, seja para crescimento de longo prazo. E ele começou a se aventurar, né, acho que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por outras coisas, como a economia da família, por acaso. Então, assim, eu acho que foi essa junção assim, do que eu já gostava de macro e esse encontro com o Jeremy que fez eu pensar em aplicar a metodologia macro, digamos assim, para essas questões de desenvolvimento, economia do trabalho, economia da família. E a partir daí, as coisas, assim, com ele, por exemplo, a gente começou a trabalhar num paper macro, economia da família, como é que um progresso tecnológico pode afetar as decisões dentro de uma família e como isso pode afetar a macroeconomia do mercado de trabalho. Então, como essas coisas estão para lá e para cá. Uma das coisas que eu brinco com o Carlos Eugênio da Costa, que eu sei que vocês já entrevistaram, é que quando fala assim, você está falando das perguntas clássicas de macro e tal, e aí, quando a gente pensa, ontem o Fed subiu a taxa básica em 75 basis points. Foi muito grande, muita coisa. Mas, cara, imagina isso, o impacto que isso tem sobre a vida de alguém, né, idiosincrático ali de alguém, em relação a ter um filho, ou se casar, né? Então, assim, é um choque muito maior. E muita gente passa por várias coisas, né? Assim, comprar uma casa, são choques muito grandes, que muita gente se defronta, quase todo mundo se defronta. Casar, ter um filho, comprar uma casa. E isso afeta o que as pessoas estão fazendo e a macro é feita de um monte de microzinhos, né? Então, isso agrega e afeta a macroeconomia. Tem um capítulo de um handbook de macro, escrito por minha coautora, Michelle Tertelt e Matthias Dopke, que são pessoas que trabalham muito com esse tipo de coisa, que o ponto deles é exatamente esse, é olhar, ok, até a gente já estudou bastante como as decisões são tomadas dentro da família e tal, desde Gary Becker lá atrás, mas como é que isso afeta a macro? Né? Então a gente está começando por aí, e eu acho que é uma agenda de pesquisa bem interessante.
Legal, César. E uma das coisas também que chama a atenção da gente é que você é acadêmico, você produz trabalho acadêmico, professor, mas você também tem experiência fora da academia clássica, né, da universidade, que é no Banco de Portugal e agora no BID. Como ter essa experiência entre esse setor, que é aquele setor um pouco acadêmico, mas não é exatamente acadêmico, e o que você fazia antes também? Primeiro que a minha experiência tanto no Banco de Portugal quanto no BID, são no departamento de pesquisa, né? Então, no Banco de Portugal, no Departamento de Estudos Econômicos, agora no BID e no Research Department. E aí eu acho que isso é um pouquinho diferente. O que eu faço, por exemplo, dentro do BID é um pouquinho diferente do que eu imagino façam 90% dos economistas do BID. Porque eu continuo fazendo pesquisa, boa parte do meu tempo é dedicado à pesquisa acadêmica. Claro que, no final das contas, quem assina o meu contra-cheque quer que eu produza coisas que façam sentido para a instituição. No caso do Banco de Portugal, por exemplo, eu acho que a gente vai falar mais para frente sobre as pesquisas que eu fiz juntando macro com doenças infecciosas e tal. Eu já era economista do Banco de Portugal quando a pandemia começou. Então, existe um encontro de banqueiros centrais que o Fed com a Cecília organiza em Jackson Hole, que é famoso e tal. E em 2020, no meio da pandemia, o governador, né, do Banco de Portugal foi convidado para isso e todos os papers eram sobre o impacto da pandemia, macro, e quem é que vai fazer o briefing do governador? Sou eu, né? Então, assim, é alguém que já tinha experiência com esse tipo de coisa. Então, eu acho que vale a pena, do ponto de vista da instituição, ter pessoas ligadas à academia e até, eu acho que no ponto extremo, né, de doenças infecciosas e tal, que nós esperamos que não se repita uma frequência de ciclo de negócios, que vale a pena ter pessoas especializadas em diferentes coisas para assessorar eles. Pessoas que têm experiência trabalhando com modelos de redes e insumo-produto, que agora aparenta todos esses choques de cadeias de produção que estão relacionados a isso. Então, eu acho que, do ponto de vista da instituição, vale ter pessoas bem informadas e inseridas em diferentes campos, né? De ter um departamento de pesquisa rico. E para a pessoa estar bem inserida, ela tem que fazer pesquisa. Então, é isso que eu fazia no departamento de pesquisa do Banco de Portugal, que faço agora no BID. Eu trabalho muito com dados do Brasil, artigos com dados do Brasil, então é algo que, né, obviamente, o BID, com seu foco na América Latina, tem interesse, mas eu acho que boa parte disso casa com o trabalho do professor e o trabalho do economista de pesquisa dessas instituições. Mas não tudo. Então, assim, enquanto economista do BID, eu não dou aula, coisa que eu fazia lá, apesar de que eu lido muito com assistente de pesquisa, RAs, que é algo super legal. Mas, por outro lado, você pode colocar a mão em coisas, entre aspas, do mundo real, né? Então, sei lá, o BID vai fazer um empréstimo para o país X, não é? Então, muitas vezes chega no Research Department para nós, economistas, dizermos o que é que a gente acha disso, como é que está sendo justificado, essa coisa que vai influenciar. No meu caso, na área macro, mas no caso micro também. O BID financia muitas, por exemplo, intervenções microeconômicas de educação. Então, no Research Department do BID, há vários economistas especializados em educação que publicam em top 5, etc., em economia da educação, que quando chega uma coisa, vão ter intervenção em educação no estado A, no país Y, os caras são capazes de pensar essa intervenção, ajudar a pensar essa intervenção. É legal saber que tem uma alternativa de pesquisa fora das universidades, né? Acho que isso não é tão bem conhecido. Quando eu soube, inclusive, que você estava indo para o BID, eu imaginei que seu trabalho seria algo mais classicamente se imagina que alguém trabalhando num banco faz. Não sabia que existia essa área de pesquisa tão rica dentro dessas instituições. É legal saber. Pois é, e varia muito de instituição para instituição, né? Por exemplo, mesmo nos bancos centrais do Eurosistema, alguns departamentos de pesquisa que são mais acadêmicos que outros. O Banco de Portugal, ainda que pequeno, dado o tamanho do país, é bem ligado à pesquisa acadêmica. Há outros, que eu não vou citar nomes, que nem tanto. Inclusive, por exemplo, os diferentes escritórios do Banco Central americano, do Federal Reserve, alguns são mais acadêmicos do que outros. Até por questões geográficas, né? Por exemplo, se você está no Fed de Nova York, que fica ao lado de Wall Street, tem muito mais coisa acontecendo ali do que alguém que está no Fed de St. Louis. Então, apesar de que assim, o Fed de Nova York tem economistas acadêmicos excelentes, publicam muito bem, né? Mas eu digo só que a carga, né, de pesquisa versus política econômica varia entre essas instituições. Mas sim, há muitas, Banco Mundial também, que faz muita pesquisa acadêmica.
Bom, agora vamos falar sobre os seus campos de pesquisa, que são tão variados. Mas vamos começar com uma pergunta mais simples, mas talvez bem difícil de responder. O que destaca a macroeconomia moderna dos demais campos? Como os métodos têm evoluído e em que direção eles estão indo? De fato, eu concordo, essa é uma pergunta fácil de fazer e muito difícil de responder. Macro em si é um mundo, né? Macro tem um certo imperialismo. Se já existe um imperialismo econômico, acho que existe um imperialismo macroeconômico, né? Da macro entrar, por exemplo, a economia da família, por exemplo, em economia do trabalho, desenvolvimento econômico, etc, etc. Uma coisa que eu particularmente acho interessante, e eu acho que a macro nos últimos, 10 anos ou 20, está usando cada vez mais, é trazer a heterogeneidade que a gente observa no mundo para dentro dos nossos modelos e para fazer isso usando microdados muito seriamente. Então, eu vou dar um exemplo meu, dado que a gente já falou aqui que eu sou um macroeconomista que estuda perguntas diferentes. Então, assim, se eu vou estudar, por exemplo, os impactos de planejamento familiar no Quênia, eu olhei lá os microdados do Quênia para saber qual o impacto disso para pessoas mais ricas, mais pobres, mais educadas e menos educadas lá no Quênia. Mas, trazendo para as perguntas clássicas, né, o que você mencionou, por exemplo, vamos olhar política monetária, política fiscal, política monetária. Mesmo nesses campos super centrais de macro, mais e mais é usado microdados e modelos com agentes heterogêneos. 2 exemplos. Vamos pegar a política fiscal. Então, existe um paper, eu diria já clássico, Econométrica 2014, de Greg Kaplan e Gianluca Violante, em que eles vão olhar qual é o impacto de política fiscal, de políticas expansionárias, que tentam ser expansionárias fiscais, como, por exemplo, dar dinheiro para as pessoas, né? Um tax rebate. Existe um resultado clássico lá de Davi Ricardo, né? Barro Ricardo, equivalência ricardiana, que se você der dinheiro para o cara e o cara sabe que ele vai ser taxado mais na frente, ele não faz nada. Então, não muda. Então, para que a política fiscal tenha um efeito, você tem que quebrar a equivalência ricardiana de alguma forma. Uma das formas de quebrar a equivalência ricardiana, simplificando bastante a história, é se as pessoas estiverem restritas ao crédito. Então, elas gostariam de pedir emprestado, mas não podem. Então, se chove dinheiro para elas, isso é importante. Para elas vão fazer algo diferente. Então, a pergunta não é nem de 1 milhão, nem de 1 bilhão, talvez de 1 trilhão de dólares, se a gente jogar dinheiro, quantas pessoas estão batendo no crédito? E se você pensar, pessoas que estão restritas ao crédito, pessoas que não podem pegar mais crédito, você pensa em pessoas mais pobres, né, que já estão endividadas, talvez e tal, e talvez sejam poucas pessoas. O que esses caras mostram é que o mundo é muito mais complicado, não surpreendentemente. Que existem pessoas mais pobres que estão ali batendo na restrição de crédito, mas existem pessoas ricas que também batem. Então, por exemplo, imagina alguém que é muito rico porque tem uma casa, tem uma cobertura em Ipanema, mas, ao mesmo tempo, se você tiver um choque negativo de renda, né, se a sua renda cair, se você perder o emprego, você não pode vender um banheiro da cobertura para comprar mais consumo, né? Então, é uma coisa muito ilíquida. Então, eles mostram que existem essas pessoas que estão restritas ao crédito, eles chamam de hand to mouth, né? Você bota dinheiro na mão, bota direto na boca. Então, o que eles mostram é que existe uma fração considerável de pessoas nos Estados Unidos que são ricas, mas também são hand to mouth, mão à boca, né? E essas pessoas também respondem a políticas fiscais, por exemplo, rebates fiscais de imposto. É importante trazer, você pensar, né, política fiscal, uma coisa super macro, de trazer dados micro para isso, trazer heterogeneidade para isso. Isso depois apareceu também em políticas monetárias, os próprios Greg Kaplan e Gianluca Violante, junto com Bemol, que desenvolveram um modelo novo keynesiano, né, muito utilizado para se estudar política monetária, com agentes heterogêneos, o famoso Henk. Aí tem um exemplo de como esses microdados... E em desenvolvimento econômico, então, nem se fala. De olhar a heterogeneidade, a alocação de recursos em países em desenvolvimento, como a alocação de recurso microeconômica, né? Como você aloca recursos em diferentes firmas ou em diferentes setores da economia, como isso afeta o desenvolvimento dos países. Eu acho que vários campos estão levando essa heterogeneidade bem a sério, desenvolvendo modelos, e os modelos são mais complicados de serem resolvidos, desenvolvendo técnicas de resolução desses modelos também, técnicas numéricas, metodológicas. Eu acho que isso tudo está indo para isso. Há um tempo atrás, acho que imediatamente antes da pandemia, eu estava conversando com o Pete Klein, o professor de Stanford, falando sobre isso, de usar muitos dados, eu estava falando das minhas pesquisas, que ele é um cara muito importante, né? Estava aproveitando, né, o tempo dele para falar da minha pesquisa, aí falando dos dados que eu usava do Brasil, enfim, ele deu um feedback bem legal, e aí ele falou uma hora, você não acha que nós estamos vivendo a era de ouro dos dados? E ele é um cara assim, que trabalha com modelos também, né? Então, assim, de trazer dados para
modelos macro, até ligar técnicas de inferência causal micro, como Randomized Control Trials, a modelos estruturais de macro. Então, eu acho que a riqueza dos dados que a gente tem hoje em dia possibilita isso, em vários subcampos da macro. César, você está inserido num grupo de pesquisadores de macroeconomia que tem estudado também propagação de doenças a partir de modelos que introduzem um framework de economia, né? A gente vai tratar um pouco desses artigos mais para frente, mas eles introduzem essa noção de equilíbrio geral. Como que a literatura econômica tem usado essa noção de equilíbrio geral nessas pesquisas que a gente também acha um pouco diferente, né? Porque quando a gente pensa em esses modelos epidemiológicos clássicos, não tem muita economia, eu diria. Não tem muita sociedade, talvez. Contar duas coisas em relação a isso. Uma é quando eu comecei esse artigo que a gente vai falar de AIDS na África, é um artigo que passou muito tempo sendo gestado, digamos assim. E quando eu tinha uma versão, tinha acabado de voltar para o Brasil, que eu comecei a minha carreira como professor na Alemanha. Então, eu tinha acabado de voltar para o Brasil quando a gente estava revisando esse artigo de AIDS para econométrica. E uma dessas reuniões interdisciplinares da FGV foi realizada em Campinas, e eu estava no avião do lado de um professor de matemática, que talvez tenha sido professor de vocês, Moacir. E Moacir trabalha com modelos matemáticos de epidemiologia também. E eles estavam organizando no Rio de Janeiro um congresso internacional de epidemiologia matemática. E aí eu falei que o que eu fazia, eles me chamaram para apresentar nesse congresso. Eu fui apresentar, confesso que apresentar equações de Bellman como economista para matemáticos não foi uma coisa muito tranquilizadora para mim. Mas quando eu estava na primeira equação de Bellman, eu recebi uma pergunta de algum matemático, e aí perguntando, olha, mas você quer dizer que a pessoa aí nesse problema matemático está tomando uma decisão? Então, isso é uma coisa que, para nós economistas, faz todo sentido. Faz todo sentido, né? A gente estuda economia. Economia, para a gente, é estudar as pessoas tomando decisões. Enquanto que digamos assim, a matemática, de novo, simplificando demais a história, eles têm modelos super complexos, né? Transições em estados, vários estados, mas que, geralmente, as pessoas não tomam decisões. E existem alguns modelos clássicos de economia em que, juntando economia com epidemiologia. Eu acho que um paper clássico, um paper dos anos 90, um Quarterly Journal of Economics, de Michael Kramer, que depois ganhou o Nobel por desenvolver metodologias de microaplicada, né, Randomized Control Trials, Field Experiments, esse tipo de coisa. Mas ele tem um paper super legal que ele faz isso, também focado em AIDS, mas que ele pega o modelo epidemiológico padrão, digamos assim, que é o SR, né, suscetível, infectado, recuperado, e introduz, no caso de AIDS não tem recuperado, né, porque AIDS é só SI, porque ninguém se cura de AIDS. E ele traz isso. Só que era um paper teórico e tal. Enfim, a gente vai falar do meu paper mais para frente, mas em meados dos anos 2000, perto de 2010, eu me interessei com isso em alguns coautores, a gente foi trabalhar nisso. Mas a sua pergunta foi especificamente sobre equilíbrio geral, né? Então, eu acho assim, que a pandemia foi um exemplo clássico de como as interações entre as pessoas e como a prevalência, né, de uma doença na economia pode afetar, por exemplo, o PIB. Né? As pessoas, no caso da pandemia, se elas ficaram mais em casa, todo mundo, assim, entre aspas, ficou mais em casa e produziu-se menos PIB na economia, né? Então, agora, se eu ficar em casa, vou passar a doença, vai ser menos provável, né, que eu passe a doença para outra pessoa. Então, levar em conta essas escolhas individuais, como isso afeta as outras pessoas, né? Porque eu acho que uma doença infecciosa é uma externalidade na cara, né? Nós estudamos tanto externalidades aqui, essa é uma externalidade, se é uma externalidade que a gente já viu no mundo, é essa, né? Então, assim, você sair de casa e poder infectar outra pessoa, né? E modelos de equilíbrio geral são muito úteis para se tratar de externalidades, para pensar como uma pessoa afeta a outra, afeta a outra, afeta a outra, cria-se essa rede e afeta a prevalência agregada, o PIB agregado, preços agregados, etc, etc. Então, eu acho que essas noções de equilíbrio geral têm muito a dar a esse tipo de perguntas. Quando a gente falar do modelo da AIDS, eu posso falar, em particular, como é que a gente acha lá os efeitos de equilíbrio geral muito claros naquele contexto. Você falou do Michael Kramer e do Prêmio Nobel de Microaplicada. Ultimamente, a gente tem visto essa consolidação dessa literatura de microaplicada que busca produzir modelos econométricos de identificação causal. E, a partir disso, você começar a testar efeitos de políticas, etc. Só que na economia, a gente não tem só esse tipo de tratamento para a gente tentar analisar o efeito de uma política. E em macroeconomia, a gente tem muito essa questão dessa modelagem e da calibração dos modelos, e a partir dessa calibração a gente fazer experimentos
que não existem, né, no caso, são experimentos, realmente experimentos. Qual a intuição desse mecanismo de análise e como funciona essa ideia básica, assim, de construir um modelo, calibrar o modelo e variar essas variáveis para entender o funcionamento de uma política? Primeiro que dá para juntar os dois métodos. Tem muita gente que junta, né, experimentos de campo, randomized control trials e modelos estruturais, não só em macro, mas também modelos estruturais micro, em economia do trabalho e tal. Mas deixa eu começar como funciona, né, macro, falar um pouco de como pode juntar as coisas. Então, assim, a primeira coisa é a ideia, né, de se construir um modelo quantitativo é para que você possa pôr estrutura, né, um modelo estrutural, você quer pôr uma estrutura na pergunta que você quer atacar. Então, você quer colocar uma estrutura, você quer pensar, né, se eu for fazer essa intervenção, né, A, B ou C, como é que as pessoas reagem? Porque mesmo nos papers de microaplicada, entre aspas, puros, né, forma reduzida, existe uma teoria por trás. Você pode não escrever as equações da teoria, né? Fica mais implícito. Um bom microeconomista aplicado, mesmo que não escreva equações, escreve o artigo de tal forma que o leitor sabe qual é a teoria que está por trás. Um microeconomista aplicado não tão bom vai escrever de uma forma que o leitor não vai saber qual é a teoria que está por trás, né? Mas alguma coisa está sendo usada para pensar o que está acontecendo. E o modelo estrutural coloca isso explicitamente. Né? O modelo estrutural coloca isso explicitamente, quais são as escolhas que as pessoas estão tomando, como isso se desenrola. Agora, se você quer usar um modelo estrutural para fazer perguntas, né, questões quantitativas, é bom que você saiba que o seu modelo está bem amarradinho nos dados. Aí tem duas formas de fazer isso. Uma é uma estimação estrutural dos seus parâmetros estruturais, outra é a calibração. E o que eu sempre digo é que uma calibração é uma palavra usada muitas vezes de forma pejorativa, porque eu acho que essa palavra é jogada quando ela é mal feita. Mas eu acho que quando você faz uma calibração bem feita, uma estimação estrutural, a linha entre essas duas coisas se torna muito tênue. Porque o ponto das duas, quando bem feitas, é você amarrar o seu modelo nos dados. Certo? Então, por exemplo, eu vou calibrar os parâmetros do meu modelo, eu quero que o meu modelo seja consistente com os dados que eu estou observando. Assim como uma estimação estrutural vai fazer a mesma coisa. Principalmente, o que é muito importante e difícil de se conseguir é ter uma medida das elasticidades de comportamento. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente introduzir uma política, como é que as pessoas vão responder? Principalmente dado o que você falou, e se a política não existe ainda? Aí é super difícil, né? Como é que eu vou amarrar essa elasticidade de comportamento? Como a pessoa vai responder a uma política se a política não existe ainda? Enfim, há várias formas de se fazer isso, a gente não vai entrar em muitas tecnicalidades, a gente não tem tempo para isso, mas uma forma, inclusive, é trazer essas técnicas de inferência causal microeconômica para macro, ou para microestrutural. Deixa eu dar um exemplo de cada. Em microestrutural, existe um paper clássico de dois professores meus de Penn, Petra Todd e Ken Wolpin, que eles desenvolvem um modelo, e Ken Wolpin há muitos anos ele estuda políticas no México a ponto de poder influenciar a política, né? Que isso é que é legal, de ter um cara assim, gigante do campo poder influenciar a sua política, é um negócio fantástico, do ponto de vista do México. E o que eles fazem é que eles olham para o programa de distribuição condicional de renda, tipo o Bolsa Família mexicano, de uma forma curta, que é o Progresso, Oportunidades. Uma parte do programa ele foi implementado em alguns municípios e outros não. Então, o que eles fizeram foi eles escreveram um modelo estrutural em que as pessoas respondem, né, à introdução do programa ou não. E aí imagina que tem dois conjuntos de municípios, né, um que tem o Progresso e o outro que não tem. Então, eles estimam o modelo deles para um dos conjuntos de municípios, salvo engano, para os municípios que têm o Progresso, e o que eles fazem é que eles desligam dentro do modelo dele, então eles pegam, né, as elasticidades que algumas pessoas respondem, eles desligam o programa Progressa dentro do modelo deles e testam o modelo deles com os municípios que não implementaram o Progressa ainda. Então, com isso, você pegou essas elasticidades, então você pode fazer, e se a gente mudasse o Progressa agora? Não é? Se a gente desenhasse um programa diferente, se a gente fizesse essas coisas diferentes. Em macro, isso também é feito. Então, tem acho que uma econométrica de um coautor meu, Joe Kaboski, com Robert Townsend, que eles fazem isso. Townsend usa muitos dados em vilas da Tailândia. Então, eles usam esses dados microeconômicos, esses experimentos lá na Tailândia, para calibrar um modelo macro e poder responder perguntas macro. O ponto da calibração é você amarrar o modelo nos dados. Isso é difícil e microaplicada pode ajudar isso também. César, deixa só eu perguntar uma coisa que pode ser muito boba, mas para mim ainda não é muito claro. Qual é a diferença em definição entre calibrar e estimar? Esse é um bom ponto. Eu acho que não existe uma definição de livre-texto para essas coisas.
Então eu não vou dar um aqui, que eu não quero ser a primeira pessoa que vai fazer isso. Agora, o que geralmente, quando as pessoas estimam estruturalmente, eles trazem microdados, eles utilizam a variação nos dados para, por exemplo, fazer inferência sobre os parâmetros estruturais do modelo. Ou seja, você pode testar se o seu parâmetro é igual a 0 ou não, assim como você faz num MQoLS simples. Então você pode fazer essa inferência. Com calibração, muitas vezes não dá para fazer inferência. Nem sempre. Ainda que nos microdados, eu pego os microdados, eu faço várias fatias nos microdados, mas eu teria umas coisas mais agregadinhas assim. Às vezes é difícil eu ser capaz de fazer inferência. Se eu não fizer inferência, talvez eu chamaria isso de calibração. Se eu puder fazer inferência, eu faço estimação estrutural. O paper que a gente vai falar lá na frente de Technology the Changing Family, certamente entre os coautores nós sempre falávamos calibrar o modelo. Mas ali é possível fazer inferência. É possível fazer inferência, a gente usa microdados e tem lá intervalo de confiança, desvio padrão, etc, para todos os parâmetros que os dados foram calibrados, ainda que nós chamávamos de calibração. Você tem falado algumas vezes sobre os microdados e é uma vantagem que nós brasileiros temos e pesquisadores também podem usar isso. Aqui no Brasil a gente tem muita base de microdados e bases muito interessantes, né? E esses microdados têm entrado nas pesquisas de macro, como foi o seu trabalho que você desenvolveu há pouco tempo de estudos de recursos financeiros. Como que essa literatura macro tem absorvendo, né, esses dados micro e principalmente nesse cenário aqui do Brasil? Então, como a gente já estava falando antes, né, assim, os nossos modelos hoje em dia são capazes de lidar com muita heterogeneidade, muita riqueza. Para isso, você precisa de dados. Por exemplo, existem microdados excepcionais na Escandinávia. Vários países na Escandinávia têm dados fantásticos. A Noruega, a Dinamarca, a Suécia têm dados muito, muito, muito bons. E muitos artigos saem desses dados. Agora, cá entre nós, aqui no Brasil, a Escandinávia deve ter menos problemas econômicos, macro e microeconômicos, do que nós temos no Brasil, no México, no Quênia, no Malawi. Então, assim, principalmente para quem olha, né, para macro desenvolvimento ou micro desenvolvimento, olhar para a Noruega talvez não dê para aprender tanto assim sobre algumas questões. Então, para isso, achar países em desenvolvimento com bons dados, né? Porque você pensar, por exemplo, países muito pobres, geralmente não tem dados muito legais, né? Não tem uma estrutura tão legal para estruturar, né, muitas bases administrativas e tal. De novo, não todos. Primeiro, o Brasil não é tão pobre. Quando a gente olha, o Brasil não é tão pobre. Não. Segundo, que o Brasil, né, tem essa estrutura de juntar esses dados. Então, dados do antigo Ministério do Trabalho, como a famosa RAS, né, a Relação Anual de Informações Sociais da RAS, que é usada em muitos artigos de macro, de micro, de comércio internacional, etc, etc. Mas outros também, você mencionou no artigo que eu fiz com dados de empréstimos a firmas no Brasil, com Bruno Martins, Diogo Caboschi e Thiago Cavalcante. A gente usa todas as operações de crédito do Brasil inteiro entre 2006 e 2016, salvo engano. Uma riqueza de dados impressionante. Agora eu estou trabalhando com outros coautores no que a gente olha para créditos pessoais. Quanto você pegou no cartão de crédito? Claro que esses dados são confidenciais, né? Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esses dados. Mas, então, assim, quanto cada pessoa tem no cartão de crédito A ao invés no cartão de crédito B, ou pediu emprestado uma hipoteca, ou um empréstimo para um automóvel. Então, assim, é uma riqueza, né, do que as pessoas estão fazendo, que podem trazer muita informação. A gente até falou lá atrás, né, de impacto de propensão marginal a consumir, né, que os caras estavam lá olhando em política fiscal. Isso pode ser importante também, né, quantas pessoas estão alavancadas ou não, esse tipo de coisa. Então, são dados tanto de mercado de trabalho, mercado de crédito. Muita gente, por exemplo, Júlia Fonseca, uma ex-aluna da PGE e Princeton, hoje em dia professora em Illinois, ela também usa esses dados de crédito do Banco Central do Brasil. Então, assim, é muita gente que está usando esse tipo de dados, e é legal para o Brasil, né, que as pessoas, né, do topo lá fora, né, Júlia, Suf, Mian, estão vindo trabalhar com dados do Brasil, estudar o nosso país para ajudar a nos ensinar coisas. E eu acho que existe também uma oportunidade para a academia brasileira, né? De ganhos de troca aí entre o que nós sabemos, né? Nós temos excelentes economistas aqui, óbvio, excelentes economistas lá fora, e fazer essa troca aí, eu acho que é rico para aprender sobre os problemas do Brasil, aproveitar esses riquíssimos dados brasileiros para aprender sobre problemas que o Brasil tem e para desenvolver ainda mais a academia brasileira. Faz sentido essa questão da vantagem comparativa, né? A gente acaba sabendo mais sobre questões brasileiras. E nós, economistas brasileiros, conseguimos ver, às vezes, problemas interessantes no nosso cotidiano. Eu acho que uma falácia que eu escuto desde quando eu fiz a Ampec é que, ou você estuda problemas brasileiros, ou você publica
nas revistas top do mundo. Eu acho que não é assim, eu acho que temos vários exemplos de vários economistas brasileiros que publicam em revistas top, só para ficar nos top 5, por exemplo, em Economia do Trabalho, Renata Narita publicou um AR com dados do Brasil, Gabriel Liceu, um AR, Rafael Dix Carneiro, um Econométrica. Na última edição da Econométrica, que saiu esta semana, se eu não me engano, tem um artigo de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, a minha alma mater lá em Recife, na Econométrica, usando dados sobre violência e tal no Brasil. Então, assim, se for uma pergunta interessante, usando metodologia interessante, o mundo vai querer saber. Eu publiquei um Econométrica com dados do Malawi. Então assim, um paísinho, não sei se vocês sabem qual é o mapa do Malawi, é um paísinho bem fininho lá na África. Então assim, mas se a pergunta for bem feita, usando metodologias interessantes, eu acho que existe audiência sempre para isso, na profissão. Bom, agora vamos falar sobre suas pesquisas, mais especificamente. No artigo Technology and the Changing Family, Unified Model of Merit Force, Educational Attainment and Merit Female Labor Force Participation, que a gente até comentou mais cedo aqui na entrevista, você e seus coautores elaboram um modelo para estudar dinâmicas de escolha de casamento, divórcio, educação e participação de mulheres casadas na força de trabalho. Como encapsular em um modelo, entre tantas outras coisas, fatores a princípio não econômicos como o amor, quando se fala de casamento? Não é fácil. E eu acho que economista não vai ter muito a dizer sobre amor. Tem uma frase famosa, né, que quando você vai decompor, né, o crescimento dos países, né, a gente consegue medir capital, a gente consegue medir trabalho, e a TFP se torna super importante quando a gente faz essa decomposição de crescimento em diferentes países do mundo. É difícil medir a TFP. Geralmente a gente toma a TFP, o jeito mais de se medir uma TFP é medir a TFP como um resíduo, né, o que a gente não consegue explicar. Então a frase famosa é que a TFP é a medida da nossa ignorância. Então, em alguns, nesse modelo aí, o, entre aspas, amor no modelo é a medida da nossa ignorância quando eu vou modelar casamentos. Primeiro, voltando ao ponto de idade, nós temos muito dados sobre quem casa com quem. Você abre um censo, você tem lá um rico muito educado, casado com uma mulher rica muito educada, ou alguém muito educado, mas que é pobre, casado. Então você pode montar uma matriz, né, desses pares. Então a gente pode olhar várias coisas. Então algumas dessas coisas você consegue modelar. Então você consegue ver a renda dessas pessoas, a educação dessas pessoas e tal. Mas tem algumas coisas que você não, né, é difícil, olhando para os números frios do censo, saber quanto aquele casal se ama, né? Mas a gente pode inferir algumas coisas olhando sob o ponto de vista, sob a lente do modelo, como essas coisas funcionam. Por exemplo, essas pessoas aqui desses tipos de casais, elas se divorciam com tal probabilidade. Então isso, a gente tem um choque, um processo estocástico, uma variável aleatória no modelo que muda. Então as pessoas se casam porque elas querem estar casadas, mas se alguma coisa acontecer no modelo, por exemplo, esse choque, que é esse resíduo, né, a medida da nossa ignorância, amor, o que quer que seja, ficar muito ruim, as pessoas vão se divorciar no modelo. Eu acho que Prescott dizia que todos os modelos estão errados. Mas todos os modelos estão errados. Nenhum modelo é certo, né? Tem lá o mundo, todos os modelos são abstrações. Agora, mesmo um modelo que, por razão de ser, está errado, pode ser útil. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto de trazer uma modelagem, amarrar bem nos dados, calibrando, estimando, algo que a gente já mencionou aqui, e ainda que o amor seja modelado de uma forma completamente ad hoc e não muito romântica, ainda assim fazer com que, usando essas técnicas de calibração e estimação, que esse modelo seja útil para estudar algumas coisas, como, por exemplo, uma das coisas que a gente observa nos dados americanos e brasileiros, quando você olha para um casamento, digamos, tradicional, homem ou mulher, que eles estão ficando mais parecidos ao longo do tempo. Uma educação mais parecida. Tal. Isso é muito difícil medir, porque as pessoas se educam mais hoje em dia do que no passado. Mas, enfim, algumas técnicas. Eu tenho um paper pequenininho da AR Papers and Proceedings que a gente olha várias formas de se medir isso. E a gente vê que isso está aumentando. Mas por que isso está aumentando? Né? O que é que está por trás, as forças que estão por trás disso? Vem do mercado de trabalho, vem do progresso tecnológico dentro da casa e o impacto que isso tem sobre a distribuição de renda entre famílias na economia. Então, voltando lá àquele ponto, né, como a economia da família pode afetar coisas macro, né? Então, como é que a economia da família, progresso tecnológico dentro de casa, pode afetar a distribuição de renda macro na economia. Então, é importante saber esse tipo de coisa. Então, ainda que essas coisas sejam modeladas de uma forma bastante simples,
mas se bem amarrado com os dados, é algo que pode se tornar bastante útil para fazer esse tipo de decomposição ao longo do tempo. Agora vamos começar a falar sobre esse seu artigo que saiu na Econométrica, o Neck Labor Model of the African HIV/AIDS Epidemic. A gente já falou um pouco dele durante a entrevista, né? Então, que você estuda o Malawi, que é um país com uma porcentagem de população adulta, um HIV muito alto, né? Então vocês usam esse país para tentar criar um modelo e desenvolver e olhar quais são os resultados que o modelo traz para a gente. Como foi a construção desse trabalho? Fala um pouquinho para a gente. Esse trabalho foi publicado em 2019, ele começou em 2007. Então deve você ver como... quando eu falei lá atrás que ele passou muito tempo sendo gestado, eu não estava brincando. Então esse é um trabalho com Jeremy Greenwood e Michel Tertio, ambos macroeconomistas que trabalham com a economia da família. E AIDS, eu até nos meus slides, quando eu costumava apresentar esse artigo, eu colocava, Solow tem uma frase que ele dizia, tudo lembra Milton Friedman da oferta de moeda. Então, todo paper de Milton Friedman tem a oferta de moeda. E Solow dizia, tudo no mundo me lembra de fazer sexo, mas eu só deixo fora do meu modelo. Ao estudar como HIV se dissemina na sociedade, a gente tem que colocar sexo dentro do modelo. Então isso foi uma primeira coisa que a gente estava pensando, era o quê? A economia da família. Só que há diferentes, entre aspas, tipos de sexo, né? Você pode ter relações mais promíscuas, de curto prazo, ter muitos parceiros, ou ter parceiros mais de longo prazo. Né? O que seria, do ponto de vista de uma epidemia de AIDS, seria mais seguro. Como é que essas pessoas tomam essas decisões? Não é? De casar e ter um parceiro só, de ter vários parceiros num contexto que tem AIDS. Então, foi assim que meio que a gente chegou. Como é que, né, as pessoas tomam essas decisões lá desses parceiros e como num contexto de uma epidemia, de uma doença horrível. É uma coisa arriscada, né, que as pessoas fazem ao fazer sexo sem proteção num país em que 1/8 da população adulta é soropositiva, é algo muito arriscado. Né? Então, como é que você consegue modelar isso e tal? Foi aí que a gente começou a pensar nesse assunto, e a metodologia que a gente pensou foi uma metodologia de teoria da procura, né? Teoria de search. E teoria da procura, né, modelos de search são muito úteis para você pensar de, né, dois lados se encontrarem. Não é, por exemplo, uma firma procurar um trabalhador, um vendedor de um ativo achar um comprador de um ativo, de uma casa, o vendedor de uma casa achar o comprador de uma casa, esse tipo de coisa. E os modelos de search já tinham sido usados em economia da família, outro paper lá de Technology and Attention que a gente falou também usa o modelo de search. E aqui a gente pensou em usar isso, porque a gente precisa modelar as relações sexuais dentro de um modelo, precisa de dois agentes, eles têm que se encontrar, o modelo de search parecia ser um modelo adequado para isso. Agora, traz as suas complicações. Então, assim, ok, um homem encontra uma mulher e a gente só modelou relações heterossexuais porque há dados que mostram que é a principal para a disseminação do vírus HIV na África subsaariana e no Malawi em particular. Então, quando um homem e uma mulher se encontravam, imagina, ok, eles se encontraram, e agora? Vão casar? Vão ter um relacionamento de curto prazo? E se for um relacionamento de curto prazo, eles vão usar uma camisinha ou não? E aí, como é que essa decisão seria feita dentro do modelo? Seria algo extremamente complicado, né? Eu não sei se a outra pessoa é soropositiva ou não, eu vou tentar elicitar essa informação dela de alguma forma, seria algo muito complicado. Então, nós usamos um tipo de modelagem de teoria da procura chamado Directed Search, ou procura direcionada. E a ideia aqui é que ao invés de você procurar alguém e depois resolver que tipo de relacionamento vocês vão ter, é de você já ir para um mercado, entre aspas, onde o relacionamento já está meio dado. Certo? Então é como se no nosso modelo, a gente modela o Malawi, de novo, todos os modelos são errados, mas podem ser úteis. A gente modela o Malawi como se tivessem 3 mercados, 3 tipos de bares no Malawi. Então, se você quiser encontrar um parceiro, você vai em um bar, todas as pessoas que estão ali estão procurando um relacionamento de curto prazo em que eles usam camisinha. O bar do tipo B, todas as pessoas que estão ali estão procurando um relacionamento de curto prazo sem camisinha. E o bar tipo C, relacionamento de longo prazo, que no Malawi é basicamente 100% sem camisinha. Então a gente nem se procura em modelar um de longo prazo com camisinha. Então isso ajuda, o modelo de search ajuda para isso, essa procura direcionada ajuda para isso, para facilitar a modelagem matemática da coisa, para poder levar o modelo para os dados. E aí volta ao que a gente falou antes, olhar os microdados, olhar essas coisas, olhar inclusive experimentos de campo. Eu acho que um dos motivos pelo qual esse paper acabou saindo na Econométrica é porque a gente consegue mostrar exatamente o poder de uma modelagem de equilíbrio geral. Porque quando você vai fazer um experimento de campo, um randomized control trial lá em vilas no Malawi,
você consegue medir como as pessoas, essa elasticidade de comportamento das pessoas, como as pessoas vão se comportar uma vez que você implementa algum tipo de política, como, por exemplo, tratamento de outras DSTs ou circuncisão de homens, etc, etc. Mas é difícil imaginar que aquela intervenção em algumas vilas do Malawi vão ter um impacto agregado na economia, porque é uma coisa muito particular, muito localizada. E aí é onde o modelo de equilíbrio geral, que agrega tudo isso dentro do modelo, é capaz de ajudar. De fato, nesse artigo, a gente compara os efeitos de um experimento de campo real na África subsaariana com um, entre aspas, experimento de campo que a gente roda dentro do nosso modelo, para comparar, será que os resultados que esse experimento de campo sintético que a gente cria no modelo dá os mesmos resultados do experimento de campo real que foi feito lá na África subsaariana, para ver se a gente pega as elasticidades corretamente, mesmo que aquela ideia lá do Todd Wolpin, do Progressa, no México, meio para pegar essas elasticidades corretas. Mas aí uma coisa que a gente mostra também no artigo é que, ok, o experimento de campo sintético do modelo bate com o experimento de campo real lá na África subsaariana. E o resultado desse experimento de campo da África subsaariana real lá é o efeito que a gente acha no equilíbrio geral? A resposta é não, não é. Então, aí é um exemplo de como essa modelagem de equilíbrio geral pode trazer. O experimento de campo é importante para a gente pegar essas elasticidades, mas não é o fim da história, digamos assim. Porque existem efeitos de equilíbrio geral que, a não ser que você implemente a política simplificando a coisa no país inteiro, você não vai ter dado para isso. E uma modelagem estrutural de equilíbrio vai lhe trazer isso. Muito interessante. Esse artigo é super legal. E agora, tratando outro, né? Porque a gente teve essa experiência recente com a pandemia e muitas questões apareceram, né, na pandemia. E vocês trataram, você e coautores trataram também essas questões, principalmente no Brasil. Você tem uma pandemia de transmissão aérea em um país que muita gente mora em aglomerações urbanas, né? E é o artigo Islam and Pandemics, que vocês utilizam os dados de telefone de celular para analisar movimento, etc. Como que foi esse trabalho e como a macroeconomia ajudou também a pensar essas questões? Eu acabei escrevendo 3 artigos pandêmicos, digamos assim. 2 deles já publicados, um é esse que a gente vai falar agora, um foi sobre políticas de ajuda a firmas em Portugal, que saiu no European Economic Review. Então aí vem, voltando lá ao ponto lá de trás, né, como é que a gente pode juntar, né, o banco, porque o Banco de Portugal estava interessado, de repente a gente estava lá estudando, né, os efeitos de uma política de ajuda a firmas e qual foi o impacto, que tipo de firma houve, como isso afeta o ciclo econômico e tal. E outros 2, né? Um com vários dos parceiros do paper da econométrica lá da AIDS. E foi engraçado que a gente estava, na verdade, em fevereiro de 2020, a gente estava começando a trabalhar no nosso segundo paper longo de AIDS, quando começou o Covid. E aí Michel Tertz, minha coautora, falou, vocês não acham que a gente deveria trabalhar com Covid? Eu acho que sim. E, sei lá, 90% da profissão da economia no mundo pensou a mesma coisa, né? Então, vários papers saíram disso aí, que eu achei super legal, que foi um esforço muito grande, né, que os economistas trouxeram para pensar esse tipo de coisa. Então saíram 2 artigos, um era um artigo olhando, né, com Michel, Philip e Luis Brotherhood, ex-aluno da PGE, professor de Barcelona, hoje em dia, que a gente olhava para questões etárias, né? E saiu esse do Brasil, também com o Luiz, com o Daniel da Mata da ESP e Thiago Cavalcante da Cambridge. E então, assim, a gente já estava vindo, né, dado que a gente está falando aqui, dessa mentalidade de que a gente já sabia, com base nesses papers anteriores, que levar em conta comportamento das pessoas, mudança de comportamentos, quando elas se defrontam com esse tipo de doenças infecciosas, a gente já sabia que isso importava. Foi a história lá do que eu estava mostrando para os matemáticos, né? A gente já sabia que os efeitos de equilíbrio geral importavam, porque a gente já tinha essa experiência com os efeitos de políticas de mitigação de AIDS na África. Então a gente já veio com essa mentalidade. E pensando também em agentes heterogêneos. Lá na África, a gente sabia que modelar homens e mulheres separadamente era muito importante, porque o risco que uma mulher tem de fazer sexo com um homem soropositivo é muito maior do que o contrário. Então essa heterogeneidade importa. Então a gente, quando chegou a Covid, que a gente rapidamente percebeu, toda a sociedade percebeu que era uma coisa que tinha uma composição, um impacto sobre diferentes grupos etários muito grande, a primeira coisa que veio na cabeça da gente foi, olha, idade importa, então agentes heterogêneos importam, vamos modelar isso. E uma das coisas que a gente pensou, e que, né, muito rapidamente, né, em março de 2020, né, vários países do mundo estavam em lockdown, o lockdown afeta pessoas de formas diferentes. Vamos pegar o meu caso, né, como um pesquisador, professor de economia, vamos pegar um pesquisador, a parte de professor de economia atrapalhou, né, principalmente vocês como alunos de economia, por melhor que seja o Zoom, eu acho que atrapalhou um pouco. Mas como pesquisador, quase que posso fazer a mesma coisa estando na minha sala, no Banco de Portugal, na FGV, no BID, ou na minha casa, né, falando com os meus coautores.
Mas isso não é verdade para todo mundo, né? Sei lá, os meus pais são médicos, eles só vão conseguir operar alguém na sala de cirurgia, né? Então não tem como. Então essa possibilidade de fazer, né, teletrabalho ou não é muito heterogênea na sociedade. É muito correlacionada com a renda das pessoas, né? Pessoas mais ricas tendem a trabalhar em ocupações que são mais propensas a servir bem a essas profissões. E uma coisa que a gente olhou foi, ok, quando a gente olhar para o Brasil, isso é muito claro, porque a gente tem, né, se você olhar para o nosso modelo é calibrado para o Rio de Janeiro. Se você olha para o Rio de Janeiro, você tem umas pessoas ricas que moram em lugares relativamente pouco densos, né? Ainda por mais denso que Copacabana seja, a gente está bem separado em Copacabana, né? Diferentemente da Rocinha, ou do Alemão, né? Em que as pessoas estão uma em cima da outra e tal. Então, inclusive, a gente começa o artigo com uma citação que saiu na Folha de São Paulo de um morador de Paraisópolis, que ele falou, quando a Covid chegar aqui, complicou, porque como é que a gente faz distanciamento social aqui num lugar tão denso como uma favela, né? Então, isso foi algo que a gente pensou. Daniel da Mata, Tiago Cavalcante, a gente tem trabalhado com economia urbana também, então a gente, né, uniu esses esforços nesse paper, nesse artigo. E aí, nesse artigo, a gente pensou isso, a gente modelou, né, as pessoas que moram nas favelas, que tendem a ser mais pobres e mais jovens, e as pessoas que moram, né, no asfalto, que tendem a ser mais ricas e que não sofreriam tanto em trabalhar de casa, né, ou até perder um pouco de renda, como pessoas, né, que são bem mais pobres, que um choque de renda é muito mais custoso do ponto de vista delas. Só que, se um lado da população se infecta mais, isso pode trazer externalidades para o outro, porque está todo mundo interagindo dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo. Então, essa modelagem de equilíbrio é importante para isso, com agentes heterogêneos, porque o que está acontecendo lá na Rocinha, em Paraisópolis, ou na Mostardinha, em Recife, porque a gente também tinha dados para Recife, que não acabaram não indo para o paper, mas 3/4 dos coautores são recifenses, é que a gente podia analisar essa heterogeneidade e como isso poderia afetar a prevalência da doença como um todo, e como políticas que tentariam, né, afetar um grupo, outro grupo, poderia ter spillovers sobre o outro grupo. E para isso a gente também usou os dados, né, que você falou, tem uma startup pernambucana também, chamada Inloco, que eles tinham uma medida de distanciamento social baseada nos celulares, eles dividiam a cidade em diferentes hexágonos, os mesmos hexágonos que o Uber usa quando você pede um Uber. Hexágono é uma forma ótima de separar espaço. O Uber faz isso, as abelhas também fazem isso nas colmeias. Se você olhar lá, é tudo hexágono. Então, enfim, é uma boa forma de dividir o espaço. Então, eles têm esses diferentes hexágonos, e aí eles passaram para a gente dados diários de como os celulares que moram naqueles hexágonos se movimentavam. E a gente pôde juntar, né, sobrepor os mapas, né, o mapa da Inloco, desses movimentos celulares, com o mapa sociodemográfico do censo brasileiro, em que a gente sabe onde é que tem favela. Então a gente sabe, nesse hexágono tem favela, naquele hexágono não tem. E ver como é que os celulares das favelas, né, as pessoas das favelas se moviam versus as pessoas do asfalto. E uma coisa que a gente documenta empiricamente é que as pessoas do asfalto fazem distanciamento social maior do que na favela. Eu acho que não surpreendentemente, porque as pessoas da favela precisam trabalhar mais porque tendem a ser mais pobres. E a gente pode usar esse tipo de dados também para calibrar e para testar o nosso modelo, para saber, de novo, para pegar aquela elasticidade do comportamento, para ser capaz de utilizar o modelo para analisar políticas que não existem ainda. Então, com agentes heterogêneos, usando microdados e procurando o efeito de equilíbrio, o efeito agregado na economia. Eu acho que, assim, junta um pouco vários pontos que a gente tocou aqui durante a nossa conversa. César, muito obrigado por ter me apertado. Eu gostaria de agradecer imensamente, não só pela entrevista, mas por sozinho ter mudado a minha opinião sobre macro para agora sendo a favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Que bom que eu fiz isso. Se eu fiz isso é porque eu estava em pé no ombro de gigante. Porque foram várias pessoas, né, como a gente falou lá no começo, né, essa tendência de macro, de né, usar modelos estruturais com microdados, de fazer pesquisas tanto na macro clássica, política monetária, política fiscal, em desenvolvimento econômico, economia da família, doenças, etc. Bom, agora no final a gente costuma deixar um espaço para você falar um pouco, se quiser falar sobre suas redes sociais, alguma coisa assim, ou algum projeto que você está trabalhando, ou só deixar uma mensagem para os ouvintes, qualquer coisa assim, você fica livre para dizer o que quiser. Façam macro. Macro é muito legal. Eu convenci João, espero convencer vários outros. Assim, eu acho que macro é uma coisa super legal. Eu sou péssimo de redes sociais, mas o Google funciona para quem estiver interessado de ver as coisas que eu estou trabalhando com alunos, ex-alunos, Luiz Brotherhood, Laís Arraster, do BID
também, Letícia Fernandes, a gente tem um artigo novo agora, um artigo olhando para os impactos macroeconômicos de barreiras do mercado de trabalho contra mulheres e mães em particular. Então, qual é o impacto macroeconômico disso? Né? Ligando a economia da família com o mercado de trabalho, com macro. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Já fiz, continuo fazendo, como esse que acabou de sair do forno. Obrigado de novo pelo convite, pessoal. O Esquina 1010 está disponível em diversas plataformas de áudio e no YouTube. Para não perder novos episódios, se inscrevam nos nossos canais e nos acompanhe pelo nosso Twitter, @edipodcasts, com S no final. Lá você encontrará nossas novidades e também os conteúdos interessantes relacionados às ciências humanas e somente economia que compartilhamos com os nossos seguidores.